Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. Eu me chamo Helder. Eu espero que todos vocês estejam bem nesses tempos tão difíceis. Essa é a nossa primeira aula com conteúdo. Nessa nossa primeira aula, eu quero conversar com vocês sobre os modos de produção. O que são os modos de produção? Primeiro, modos de produção se refere à forma de como o ser humano produziu ou produz aquilo que ele precisa para viver. Então, desde o início da história da humanidade até os dias de hoje, nesse longo espaço de tempo, o ser humano foi desenvolvendo, foi criando formas de produzir as coisas. E essa forma de produzir, ela foi mudando ao longo do tempo, como um processo contínuo, gradativo, lento. A gente vai falar um pouco das características desses modos de produção. Primeiramente, eu dividi para vocês aqui os modos de produção em 3 etapas, como normalmente costuma se dividir, em 3 etapas. O primeiro modo, o segundo, o terceiro modo. No primeiro modo nós temos o artesanato, no segundo a manufatura e no terceiro a maquinofatura. Portanto, 3 períodos aí da forma, 3 modos da forma de produzir as coisas. A gente vai falar das características de cada um desses modos. Artesanato. Tinha autonomia sobre o tempo e ritmo de trabalho. Eu estou falando do artesão. O artesão tinha autonomia, ou seja, ele tinha liberdade para decidir em qual tempo e a quantidade de horas do dia que ele ia destinar para realizar determinada atividade fabril, né? Porque ele era o proprietário de tudo. Era ele que tinha a habilidade, o dom de fabricar determinada coisa. Normalmente ele trabalhava por encomenda. Domínio de todas as fases da produção. O que isso quer dizer? Que o artesão era aquele que recebia a matéria-prima, tratava a matéria-prima, produzia o objeto ou algo, né? E vendia. Ele era aquele que estava em todas as etapas, desde a obtenção da matéria-prima até a venda do produto. Ele era único, não tinha intermediário em tudo isso. Naturalmente, essa produção ela era demorada, porque era uma produção doméstica, caseira. Ele não utilizava ferramentas sofisticadas, então ele demorava a produzir as coisas. Normalmente, esse produto ele era um produto que se tornava um pouco mais caro, devido à demora também na forma de produzir. No modo de produção artesanal, o artesão era aquele que era o proprietário do local onde ele trabalhava, porque normalmente ele trabalhava na casa mesmo, tinha um quarto ali destinado, ou em qualquer outra parte da casa, né? E ele era também proprietário das ferramentas que se utilizava na fabricação de alguma coisa. Então ele e os seus familiares ali, seus filhos, sua esposa, trabalhavam dentro da sua casa e com as suas ferramentas. A habilidade do artesão normalmente ela era passada para os filhos. E ele não trabalhava sozinho. Como a produção era doméstica, ele envolvia todos os seus familiares, inclusive a esposa também. Como eu falei anteriormente, esse artesão ele comprava matéria-prima, fabricava o produto e vendia. Ele não tinha intermediário em todo esse processo. Tá? Era ele aquele que estava em todas as fases do processo produtivo. No segundo modo de produção, o manufatureiro, a gente vai perceber algumas diferenças em relação ao artesanato.
Antes de falar dessas características da manufatura, eu queria dizer para vocês o seguinte: como nós dividimos em 3 modos de produção, o artesanato, a manufatura e a maquinofatura, eu preciso dizer para vocês que quando surgiu a manufatura, não deixou de existir o artesanato. E quando surgiu a maquinofatura, não deixou de existir o artesanato e nem a manufatura. O que a gente vai observar é a predominância de um determinado modo de produção em determinado tempo. Hoje, por exemplo, a gente está falando do século XXI, o principal modo de produção é o maquinofatureiro, a maquinofatura. Portanto, ele é um modo de produção predominante e ainda assim não é o único. Existem outros modos de produção. O artesanato ainda ele resiste, porém já não é mais o modo de produção predominante. Mas vamos para a manufatura. A manufatura, esse segundo modo de produção, ele surgiu na Inglaterra por volta dos séculos XV e século XVI, e a manufatura ela admitiu algumas características diferentes do artesanato. Homens de negócio mais artesãos. Surgiu o patrão, ele financiava a matéria-prima e pagava pela produção do artesão. O que vai acontecer na manufatura, gente? Haverá ali uma aliança entre comerciantes e artesãos. Grandes galpões e grandes oficinas vão ser usadas para arregimentar ali artesãos, e esses artesãos eles vão trabalhar em um único espaço, seja o espaço do galpão ou nas grandes oficinas, com uma mudança. Ali você tem a figura do grande comerciante, do patrão, aquele que vai ser o proprietário do local, aquele que vai ser o proprietário das ferramentas, tá? Aquele que vai pagar o artesão pela produção dele. Só que essa produção ela não vai ser mais individualizada como era lá no artesanato. Essa produção ela vai ser uma produção coletiva, porque os produtos eles já vão ser fabricados a partir de uma divisão social do trabalho. Cada artesão, nessa forma de produzir, vai ser responsável por uma determinada etapa do processo produtivo. É aqui que se inicia a divisão social do trabalho. É claro que na manufatura, essa divisão social do trabalho ela ainda não é muito intensa, como na maquinofatura que a gente vai ver. Mas na manufatura já se inicia essa divisão social do trabalho. Bem, como eu falei, a manufatura ela vai promover essa divisão social do trabalho e, consequentemente, haverá o aumento da produção. Essa forma, essa dinâmica de trabalho ela vai permitir o aumento da produção. A manufatura, a maquinofatura, melhor dizendo. A maquinofatura, como o próprio nome já diz, máquinas, né? A maquinofatura se refere à introdução das máquinas no processo produtivo. O que foi a maquinofatura? Foi a introdução das máquinas no processo produtivo. A Revolução Industrial, propriamente dita. E a Revolução Industrial surgiu no século XVIII na Inglaterra. A gente vai ver nos próximos vídeos por quais motivos essa Revolução Industrial se deu primeiramente na Inglaterra. Mas o que foi a maquinofatura? O que foi esse processo de produção que se deu no século XVIII, na Inglaterra? A maquinofatura ela trouxe algumas mudanças, grandes mudanças. Primeiro, que aquele espaço de galpão, de grande oficina, ele vai dar lugar às grandes fábricas, às grandes indústrias, especialmente no primeiro momento as indústrias têxteis. Então, ali vai surgir a figura mais forte do patrão ainda, do burguês, do grande industrial.
Ele vai ser o proprietário das fábricas, das indústrias, portanto, vai ser proprietário de todo o maquinário que existe ali dentro. Tá? Ele vai ser o dono de todas as ferramentas que estão dentro daquele espaço. Ele vai ser responsável pela compra de toda a matéria-prima que será processada dentro daquele espaço. Ele vai pagar o trabalhador pela hora de trabalho. Claro que a gente vai ter, no primeiro momento, né, muitos abusos por parte desses patrões que a gente vai ver nos próximos vídeos. Né? Crianças, mulheres, né? E todo trabalhador, todo operário, né, trabalhando sem qualquer tipo de direito ou garantia, isso a gente vai falar mais adiante. É na maquinofatura que essa divisão social do trabalho que se iniciou lá na manufatura, ela vai se intensificar. Cada trabalhador da fábrica vai ser responsável por apenas uma etapa do processo produtivo. Trazendo para a nossa realidade, se é apertar parafuso, ele só vai apertar parafuso. Tá? Então, cada um vai ser responsável por uma etapa do processo produtivo. Então, aquele trabalhador, lá do início do modo de produção artesanal, né, que ele dominava todas as etapas do processo produtivo, aqui ele vai perder o domínio dessa totalidade da produção. Ele já não vai ser aquele que detém a habilidade de fabricar desde o início até o final um determinado produto. Ele vai ser responsável apenas por uma etapa. Ele vai perder essa habilidade de produzir determinada coisa. Com essa divisão social do trabalho e o uso de máquinas, essa produção ela vai ser muito acelerada. Então, você vai ter cada vez mais produtos em maior quantidade no mercado por conta da produção que ela foi muito acelerada. E aquele artesão, ele já não vai existir dentro das fábricas. Dentro das fábricas já não vai ter mais artesão, vai ter o trabalhador da fábrica, o operário, aquele que vai operar as máquinas, aquele que vai realizar apenas uma etapa do processo produtivo. Como eu queria lembrar, eu falei ainda há pouco, não existe a cisão, né, o rompimento de um modo de produção para o outro. Existe predominância de um modo de produção em relação ao outro. Hoje nós temos a predominância do modo de produção maquinofatureiro. As máquinas estão em todos os lugares, em todos os espaços, seja na zona urbana e seja na zona rural. As máquinas já dominaram todos esses espaços por quais a gente convive. Esse é o nosso primeiro vídeo, a gente vai dar continuidade nos próximos. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se vê logo logo. Até mais!